Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo na introdução de um livro chamado In the Know, Debunking 35 Myths About Human Intelligence, do Russell T. Warren. Isso aí. E o objetivo do autor é bem claro, né? Ele quer pegar aqueles mitos comuns sobre inteligência, sobre QI, e confrontar com o que a ciência realmente diz. Exato. Ele tenta diminuir essa distância, sabe? Entre o que o pessoal acha e o que os especialistas sabem. Pois é. Então, a nossa missão aqui é meio que desbravar esses conceitos básicos que o livro traz logo no começo. Certo. A gente vai explorar o que é inteligência para a ciência, como se mede, qual é a estrutura, algumas ferramentas de estatística que são essenciais para entender a pesquisa. Aí, um panorama histórico também, né? Que é fundamental. Exatamente. É a base que a gente precisa para depois conseguir, entender os tais mitos que o livro vai desconstruir mais para frente. Perfeito. É como se essa introdução fosse um mapa, né? Ela estabelece o terreno comum, define os termos, apresenta as ideias-chave que vão ser usadas em todo o livro para analisar cada mito. Entendi. Sem essa base, fica bem difícil avaliar os argumentos depois, né? Faz todo sentido. Então vamos lá, direto ao ponto. Afinal, o que é inteligência, assim, segundo o conhecimento científico que o livro apresenta? Olha, o livro dá bastante destaque para uma definição da Linda Gottfredson, de 1997. O autor diz que ela reflete bem o consenso da área. E qual seria essa definição? Ela define inteligência como, abre aspas, uma capacidade mental muito geral que, entre outras coisas, envolve a habilidade de raciocinar, planejar, resolver problemas, pensar abstratamente, compreender ideias complexas, aprender rapidamente e aprender como a experiência. Fecha aspas. Nossa, é bem abrangente. E o interessante assim é que vai além daquela ideia de ser só bom aluno ou tirar nota boa em prova, sabe? Sim. É uma capacidade mais profunda de dar sentido ao mundo, de entender o que está acontecendo ao redor. Aquilo que a gente às vezes chama de pegar as coisas no ar, né? Entendi. De sacar o que precisa ser feito numa situação nova, talvez. Exatamente, de entender o que fazer. E isso me leva a pensar numa coisa que o livro destaca, que talvez seja até meio surpreendente para muita gente. O quê, por exemplo? Que essa mesma capacidade mental geral, essa inteligência, estaria por trás de coisas que parecem bem diferentes. Tipo, pensar sobre algo abstrato, aprender uma coisa nova super rápido pela experiência e até planejar o futuro. Pois é. Não seriam gavetinhas separadas no cérebro, né? A ideia é que tem um motor central ali. Faz sentido essa ideia de uma capacidade geral. Mas aí, claro, vem a pergunta prática. Como é que se mede uma coisa tão ampla e abstrata assim? Imagino que é aí que entram os testes, né? Precisamente. E os testes de inteligência, eles usam uma variedade bem grande de tarefas para tentar capturar essa capacidade. Não focam numa coisa só. Que tipo de tarefa? Tem de tudo um pouco. Itens de vocabulário, tipo definir palavras, desde fáceis como lua até umas mais difíceis. Certo. Raciocínio verbal, como analogias, completar frases. Tem tarefas de raciocínio lógico abstrato, que é completar sequências de figuras geométricas, sabe? Aqueles itens matriciais. Ah, sim, já vi esse. E também tarefas que exigem memória de trabalho. Por exemplo, repetir sequências de números ou letras na ordem certa ou na ordem inversa. O famoso digit span. Entendi. E não para por aí. Tem itens que avaliam conhecimentos gerais, mas que são relevantes na cultura. Quem escreveu Romeu e Julieta, por exemplo? Ok. Velocidade de processamento, como aquelas tarefas de codificação, sabe? Associar símbolos a números o mais rápido possível. Sim, sim. Tem raciocínio numérico, probleminhas de aritmética. Habilidades espaciais, tipo visualizar como um objeto 3D fica se for girado. E outras tarefas que envolvem atenção, achar padrões, identificar o que faltam numa figura. É bem variado mesmo. Nossa, quanta coisa. Mas o ponto-chave que o autor reforça e que eu acho que vale a pena a gente frisar aqui é o seguinte. O que faz essas tarefas serem medidas de inteligência não é tanto o conteúdo em si, se a palavra, número, forma. Exato. Mas sim o processamento mental que elas exigem, né? É o raciocínio, o julgamento, a capacidade de resolver o problema ali na hora, de tomar uma decisão. Perfeito. É o esforço mental envolvido.
E é por isso, segundo o livro, que até alguns testes de vestibular ou testes de alfabetização, ou mesmo aqueles testes de seleção para emprego, podem acabar funcionando, em parte, como medidas de inteligência. Mesmo sem ter esse nome. Exatamente. Faz todo sentido. E a forma como a gente dá um número para esse desempenho, a tal pontuação de QI, também mudou bastante ao longo do tempo. Ah, é? Como era antes? Antigamente, lá atrás, usava-se mais o chamado QI de razão. A ideia era calcular a idade mental da criança. Idade mental. Tipo, o nível de desempenho que era típico para uma certa idade. Daí dividiam essa idade mental pela idade cronológica real da criança e multiplicavam por 100. Ah, entendi, é lógica. Idade mental, idade cronológica, vezes 100. Isso. Só que esse método tinha uns problemas sérios. O significado do QI acabava variando com a idade. Por exemplo, uma criança que estava 1 ano adiantada aos 5 anos tinha um QI maior do que se ela tivesse 1 ano adiantada aos 10 anos. Entende? Verdade. Complicado para comparar. Pois é. E a variabilidade dos QIs também mudava em idades diferentes. E para adultos, essa ideia de idade mental nem se aplicava direito. E como é hoje, então? Hoje o padrão é usar o QI de desvio. A lógica é diferente. Em vez de comparar com uma idade mental, a gente compara o desempenho da pessoa com o desempenho de outras pessoas da mesma faixa etária. É o chamado grupo normativo. Ah, compara com a galera da mesma idade. Exatamente. E as pontuações desse grupo geralmente formam aquela curva normal, sabe? O formato de sino. Sei, a curva de Gauss. Isso. Aí o QI de desvio indica o quão longe o desempenho da pessoa está da média desse grupo de referência. E essa distância é medida em unidades de desvio padrão, o DP. Certo. Por convenção, se estabeleceu que a média do QI é 100 e o desvio padrão é 15. Então, se alguém tem um QI de 115, significa que essa pessoa está um desvio padrão acima da média do grupo da idade dela. Ah, agora ficou claro. Média 100, DP 15. Isso. E esse sistema resolve aqueles problemas do QI de razão. O QI passa a ter o mesmo significado em diferentes cidades, a variabilidade é constante, sempre DP15, funciona para adultos também, e a interpretação básica de 100 como sendo a média continua valendo. Entendido. Então a gente tem a definição dessa capacidade geral, tem uma forma padrão de medir com QI, de desvio. Mas aí vem outra questão. Como essa inteligência geral, esse G, se encaixa com as outras habilidades que a gente também usa? Tipo memória, velocidade para pensar, habilidade com palavras, com imagens. Boa pergunta. Para organizar essa relação toda, os pesquisadores criaram modelos hierárquicos. E o modelo mais aceito hoje em dia, segundo o livro, é o chamado modelo Cattell-Horn-Carroll, ou CHC. CHC. E como ele funciona? Ele imagina a estrutura das habilidades mentais em 3 níveis, ou estratos, como se fosse uma pirâmide. 3 níveis. Isso. Lá na base, no extrato 1, estão as habilidades bem específicas. Coisinhas como, sei lá, o conhecimento de uma palavra em particular, a capacidade de repetir uma sequência bem curtinha de números, a velocidade para fazer uma continha simples de cabeça. São dezenas, talvez centenas dessas habilidades bem estreitas. Ok, a base bem específica. Aí, no nível do meio, extrato 2, a gente encontra habilidades mais amplas, que meio que agrupam essas habilidades específicas da base. Certo. Aqui entram coisas como compreensão verbal, que junta vocabulário, entender o que leu, etc. Raciocínio fluido, que é resolver problemas novos que você nunca viu antes, habilidade visoespacial, velocidade de processamento, memória, de curto e longo prazo. São umas 10 a 16 dessas habilidades amplas, mais ou menos. E no topo? E no topo da hierarquia, no extrato 3, aí sim mora sozinha a inteligência geral, o famoso G. Ah, então o G tá lá no topo, sozinho. Exatamente. E a grande sacada desse modelo, a implicação principal, é que o G é visto como o fator comum que influencia todas as atividades cognitivas. Todas? É o que o modelo propõe. Ele afetaria o desempenho lá nas tarefas específicas do extrato I, principalmente através da influência dele nas habilidades mais amplas do extrato 2. Ou seja, G seria o componente que todas as nossas capacidades mentais têm em comum. Entendi. É uma forma de organizar o mapa das nossas habilidades, né? Exato. E o livro menciona rapidinho um outro modelo, o bifator,
que é uma alternativa como as diferenças técnicas, mas para a maioria dos propósitos o resultado é parecido com CHC. Ok. E para a gente não se perder nos termos, o livro faz questão de deixar claro o seguinte: Sim, é importante. habilidades cognitivas é o termo guarda-chuva, né? Para tudo, desde o G lá em cima até as coisinhas específicas lá embaixo. Isso. Inteligência, inteligência geral ou G, são usados no livro como sinônimos para essa capacidade mais ampla, mais importante do extrato 3. Exato, intercambiáveis no contexto do livro. E QI, ou score de QI, não é inteligência em si, mas sim a medida que a gente tira do teste. Perfeito. A analogia do livro é ótima. O QI está para a inteligência, assim como os quilos estão para o peso. É uma medida, uma estimativa. E sempre uma estimativa imperfeita, né? Influenciada por uma mistura de G e das habilidades dos outros níveis e, claro, sujeita a erros de medição. Sempre. Nenhum teste é perfeito. Essa estrutura hierárquica com o GE no topo parece ser bem central para a discussão. Mas para a gente conseguir entender de verdade a pesquisa que levou esse modelo e que vai ser usada para analisar os mitos, o livro avisa que a gente precisa ter uma noção de alguns conceitos básicos de estatística. Não tem jeito. Um pouquinho de estatística é inevitável para acompanhar a conversa nesse campo. Ok, vamos lá então. Quais são os conceitos-chave? Bom, primeiro, as estatísticas descritivas, que são aquelas que resumem os dados. As principais são a média, o valor típico, né? O desvio padrão, o DP, que diz o quanto os dados estão espalhados em volta da média. Lembrando que para o QI o DP é 15, tá? Certo, média e desvio padrão. E a variância, que é simplesmente o desvio padrão ao quadrado. A variância é importante para entender o quanto da variação numa medida é compartilhada com a variação em outra medida. Isso geralmente é expresso em porcentagem. Ok, variância compartilhada, entendi. Que mais? Depois, um conceito fundamental, a correlação, representada pela letra R. Ah, correlação, sempre ouço falar. Pois é. Ela mede a força e a direção de uma relação linear entre duas variáveis. O valor de R varia de -1 até +1. -1 a +1? Isso. Uma correlação positiva, perto de +1, significa que quando uma variável sobe, a outra tende a subir junto. O exemplo clássico é altura e peso. Sim. Uma correlação negativa, perto de -1, significa o contrário. Quando uma variável sobe, a outra tende a descer. Tipo, quanto mais se escova os dentes, menor o número de cáries. Espera-se. Faz sentido. E um valor perto de zero significa que tem pouca ou nenhuma relação linear entre as duas variáveis. E a força da relação? A força é indicada pelo quão perto o R está de +1 ou de -1. Quanto mais perto, mais forte e consistente é a relação. O livro até mostra uns gráficos de dispersão para visualizar isso. Legal. E dá exemplos concretos, tipo, a correlação entre o QI medido aos 11 anos e o QI da mesma pessoa aos 77 anos é de +0,63. Bem forte, né? Mostra uma estabilidade grande ao longo da vida. Nossa, bastante estável mesmo. Já a correlação entre TDAH e o QI é bem mais fraca, em torno de -0,13. Existe uma relação, mas é pequena. Entendi. E um ponto importante que o livro levanta é a restrição de amplitude. Se a gente só olhar para uma faixa pequena de valores, a correlação pode parecer mais fraca do que ela realmente é na população toda. Ah, tipo olhar a relação entre nota do vestibular e nota na faculdade só entre os alunos que já entraram, que já são mais selecionados. Exatamente. Perfeito exemplo. A correlação vai parecer menor do que se a gente pudesse incluir todo mundo que prestou o vestibular. Entende? Próximo conceito estatístico. O D de Cohen. Esse serve para medir a diferença média entre dois grupos. Diferença entre grupos, ok? E ele expressa essa diferença em unidades de desvio padrão. Um D igual a 0 significa que as médias dos dois grupos são iguais. Um D de 0,2 é considerado pequeno, 0,5 é médio e 0,8 ou mais é considerado grande. Pequeno, médio, grande. Isso. Mas o livro faz questão de mostrar com figuras que mesmo uma diferença considerada grande, tipo D igual a 1,0, Que seria grande? ainda assim significa que existe uma sobreposição enorme entre as distribuições dos dois grupos. As curvas se misturam bastante. Ah, importante isso. Não é uma separação total. De forma alguma. E para ter uma ideia em termos de QI, é só multiplicar o D por 15, que é o DP do QI.
Então, D igual a 1 equivale a uma diferença média de 15 pontos de QI entre os grupos. Ok, 15 pontos. E entendi a conversão. E o último conceito? O último é a análise fatorial. Essa é uma técnica estatística um pouco mais complexa, mas a ideia central é identificar dimensões ou fatores escondidos que podem explicar as correlações que a gente observa entre várias medidas diferentes. Fatores escondidos. Foi a ferramenta que o Charles Spearman usou lá no comecinho do século XX para descobrir o GA. Ele notou que as crianças que iam bem num tipo de teste mental tendiam a ir bem em outros também. A análise fatorial permitiu identificar esse fator comum que estava por baixo de tudo. Ah, então foi assim que acharam o GA. Basicamente, sim. E é a ferramenta usada até hoje para construir e testar modelos como o CHC que a gente falou. Entendi. Mas o livro também alerta. A análise fatorial é poderosa, mas exige interpretação cuidadosa. Achar um fator na estatística não prova automaticamente que ele é uma coisa psicológica real, sabe? Certo. Precisa de mais coisa. Precisa de outras evidências para validar. Evidências biológicas ou mostrar que o fator prevê coisas importantes na vida real, etc. Ok, acho que deu para ter uma boa ideia dessas ferramentas estatísticas. Com a definição, a medida, a estrutura hierárquica e agora a estatística na mão, a gente consegue entender melhor a pesquisa atual. Mas como foi que a gente chegou até aqui? A história desse campo parece ter sido bem agitada, né? Nossa, e como? O livro traça um arco histórico bem interessante, dividido em 4 grandes períodos. Vamos lá. Primeiro ele chama de pré-história, que vai da antiguidade até mais ou menos 1903. A ideia de que as pessoas são diferentes em capacidade mental é super antiga, né? Os gregos falavam em dianoia, os romanos em inteligência. Certo, a ideia já existia. Mas a primeira tentativa científica mesmo de medir essas diferenças foi do Sir Francis Galton, lá no fim do século XIX. Ele era primo do Darwin, super influenciado por ele. Ah, o Galton. Isso. Ele mediu coisas como o tempo de reação, acuidade visual, tamanho da cabeça, achando que isso refletiria a inteligência. Mas os métodos dele acabaram não se mostrando muito eficazes para medir inteligência como a gente entende hoje. Entendi. E depois dessa pré-história? Aí vem o período dos avanços iniciais, que vai de 1904 até os anos 1930. Aqui a coisa engrena de verdade. É quando Charles Spearman identifica o fator G e, junto, desenvolve a análise fatorial, lá em 1904. O marco zero do G, então. Pode-se dizer que sim. Pouco depois, na França, Alfred Binet cria a primeira escala prática para identificar crianças com dificuldades na escola, a pedido do governo. A famosa escala Binet-Simon, de 1905. Ah, o Binet, para ajudar na educação? Exatamente. Aí nos Estados Unidos, o Lewis Terman adapta essa escala, cria o Stanford Binet em 1916 e populariza a ideia do teste de QI. Stanford Binet, esse nome é famoso. Muito. E durante a Primeira Guerra Mundial, tem um impulso enorme no desenvolvimento de testes que podiam ser aplicados em grupo, por causa da necessidade de classificar os recrutas do Exército. São os testes Army Alpha e Beta, liderados pelo Robert Yerkes. Testes em massa, então. Isso. E, inspirado um pouco nesses testes do Exército, o David Wechsler, mais tarde, cria testes mais modernos, que avaliavam diferentes habilidades com subescalas separadas. O primeiro foi o Wechsler-Belleville, para adultos, em 1939, que deu origem aos testes Wechsler que a gente usa até hoje. Uau, quanta coisa nesse período inicial. Mas você falou que depois ficou controverso? Pois é. O terceiro período que o livro descreve é justamente o das controvérsias do século XX, que vai mais ou menos dos anos 1930 até os anos 1990. Aquele consenso inicial em torno do G começa a se desfazer. Por quê? Por alguns motivos. Primeiro, metodológicos. A análise fatorial foi ficando mais sofisticada, e isso tornava mais fácil encontrar múltiplos fatores, e não só um G geral. Pesquisadores como L.L. Thurston e depois J.P. Guilford propuseram modelos com várias habilidades primárias ou até centenas de fatores, questionando a importância do G. Ah, a própria ferramenta estatística evoluiu? Exato.
Mas também teve um contexto social e político muito forte influenciando. O livro aponta a associação, infelizmente real, de alguns dos pioneiros da pesquisa e inteligência com o movimento da eugenia. Eugenia. Complicado. Muito. E depois das atrocidades do nazismo, que usou ideias eugênicas de forma pavorosa, qualquer coisa que cheirasse a eugenia ficou, com razão, muito mal vista. Isso lançou uma sombra sobre o campo da inteligência. Imagino. Além disso, nas décadas seguintes, especialmente a partir dos anos 60, 70, houve um movimento cultural muito forte em direção ao igualitarismo. Nesse clima, discutir diferenças individuais em inteligência e principalmente diferenças entre grupos se tornou algo extremamente sensível socialmente e politicamente carregado. Um terreno minado, né? Totalmente. E a coisa explodiu mesmo em 1969, com um artigo super controverso do Arthur Jensen. Ele abordou a questão da influência genética no QI, questionou a eficácia de alguns programas de educação compensatória e levantou a hipótese de possíveis origens genéticas para diferenças de QI entre grupos socioeconômicos e raciais. Nossa, imagina a reação. Foi gigantesca. Ele sofreu ameaças, precisou de proteção policial. Foi um divisor de águas. E nesse cenário de polêmica e desconforto com o G, teorias alternativas que enfatizavam múltiplos tipos de inteligência, como as do Howard Gardner, inteligências múltiplas, e do Robert Sternberg, teoria triárquica, ganharam muita popularidade nos anos 80. Entendi. Um período bem turbulento. E o que aconteceu depois? Veio o consenso? É o que o livro chama de período de consenso, que vai dos anos 1990 até hoje. Segundo o autor, houve um retorno gradual mais firme a um consenso científico sobre a realidade e a importância do G. O que levou a esse retorno? Vários fatores. Um trabalho monumental foi o do John Carroll, em 1993. Ele reanalisou centenas de conjuntos de dados de testes de habilidade do mundo todo, cobrindo décadas de pesquisa. E a conclusão dele foi muito forte. A estrutura hierárquica, com o G lá no topo, era o modelo que melhor se ajustava aos dados. Isso deu origem ao modelo CHC que a gente falou. Ah, o trabalho do Carroll foi chave, então. Decisivo. Outro marco foi o livro do próprio Jensen, The G-Factor, de 1998, que compilou uma quantidade enorme de evidências sobre a validade e as implicações do G. E que tipo de evidência? Paralelamente a isso, foi se acumulando uma montanha de dados mostrando que o G, medido pelo QI, estava consistentemente relacionado a um monte de resultados importantes na vida. Desempenho na escola, sucesso na carreira, até saúde e quanto tempo a pessoa vive. Uau, até longevidade. Sim. E, ao mesmo tempo, os estudos de genética comportamental com gêmeos, com pessoas adotadas, foram ficando cada vez mais sofisticados e mostrando de forma consistente que há sim uma influência genética significativa nas diferenças individuais de QI. A genética entrou forte na história. Entrou forte. E mais recentemente ainda, a genética molecular começou a identificar centenas de genes específicos que juntos parecem influenciar a inteligência. O livro até cita um psicólogo, Paul Mill, que descreveu essa trajetória toda como um triunfo da psicologia científica. Interessante. Claro, o autor reconhece que ainda existem discordâncias, que o campo não é 100% unificado e que a história conturbada ainda deixa marcas. Mas a visão que ele apresenta é de que hoje existe um consenso científico muito mais sólido em torno do G do que havia há algumas décadas. Que jornada. Realmente complexa essa história. Então, recapitulando, a gente passou pela definição de inteligência como essa capacidade geral, o G, vimos como QI de desvio tenta medir isso, entendemos a estrutura hierárquica do modelo CHC, demos uma olhada nas ferramentas estatísticas essenciais e agora percorremos essa história cheia de avanços e controvérsias. Exato. Tudo isso para quê? Para montar a base que o livro In the Know usa para seguir adiante. Para que entender esses fundamentos é mesmo crucial antes de encarar os mitos que ele se propõe a derrubar, né? Sem dúvida alguma. Compreender esses conceitos, o que é o G, como o QI funciona, a hierarquia das habilidades, o que significa uma correlação ou uma diferença de grupo, e ter noção desse contexto histórico todo é o que permite a gente analisar criticamente as afirmações sobre inteligência que a gente ouve por aí. Certo. E o argumento central do livro é justamente esse.
Existe uma desconexão, que ele considera preocupante, entre o que é o consenso científico atual, baseado em décadas de pesquisa, e muitas das crenças que circulam no público em geral. E, para a gente terminar por hoje, fica aqui uma reflexão. Considerando essa história toda que a gente acabou de ver, com umas controvérsias do passado e esse consenso científico que o livro diz que se formou mais recentemente, Sim. por que será que discutir inteligência ainda parece ser um assunto tão delicado, sabe? Tão sensível, mesmo quando o esforço é, como aqui, tentar manter o foco só nas descobertas científicas que a fonte apresenta? Fica aí algo para a gente pensar.